Deus abençoe a sua vida, que bom que você veio adorar a Deus. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Com certeza nós escolhemos o melhor lugar para nós estarmos. O melhor lugar, irmãos, é no centro da vontade de Deus, é na presença do Pai. Esse é o melhor lugar para todos nós. O mundo tenta dizer ao contrário, né? O mundo tenta ditar e nos levar para um outro caminho, dizendo que talvez você esteja perdendo o seu tempo, que você está no lugar errado, que você deveria estar desfrutando dos prazeres do mundo, da carne, as coisas terrenas. Mas o melhor lugar, irmãos, é na presença do Senhor, na palavra de Deus. E eu louvo a Deus a sua vida, amém? Que priorizou o Senhor nessa noite, veio adorar a Deus, veio estar em comunhão com seus irmãos, veio ouvir a sua palavra, porque Deus tem uma palavra para todos nós, uma palavra para o nosso coração. Eu tenho certeza que o Pai vai falar conosco aqui nesse lugar, amém? Você tem fome e sede da palavra, irmão? Como é que está a sua vida? A sua vida de meditação na palavra de Deus? Como é que está? Pare para refletir um pouquinho aí na sua cadeira. Como é que está a sua vida de reflexão, de meditação na palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem feito o devocional na sua casa todas as manhãs lá no grupo da igreja? Eu coloco um devocional lá para você, antes de ir trabalhar, poder meditar, poder deixar o Espírito Santo falar com você. Como é importante isso, irmãos. E sabe o que a gente faz? A gente começa a arrumar desculpas. Começamos a dizer que não temos tempo, que estamos cansados, que estamos sobrecarregados. E a palavra de Deus vai entrando em segundo lugar, ou em último lugar, né? Queridos, que Cristo seja a nossa prioridade, amém? Buscar em primeiro lugar, diz a palavra, o reino de Deus e a sua justiça. Medite na palavra de Deus. A Bíblia continua sendo viva, amém? A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Viva e eficaz. E às vezes a gente fica procurando respostas em amizades, em colegas de trabalho. A gente sequer busca na palavra de Deus uma direção, numa ministração, num ensinamento. Que você tenha fome e sede da palavra de Deus. Desculpa eu falar para você, mas essa fome, irmãos, não vai vir no seu coração. Se você ficar esperando ter fome da palavra de Deus, você vai morrer. Deus vai levar você e você vai ficar esperando ter fome, que essa fome não vai vir, tá bom? Essa fome quem cria é você que cria essa fome. Você, quando você vai lá e medita, quando você vai lá e se debruça diante da palavra de Deus, quando você começa a estudar a palavra de Deus de coração, querendo conhecer o Mestre, querendo conhecer Cristo, então na medida que você avança, mais fome vai sendo gerado no seu espírito, na sua alma, da palavra de Deus. Mas nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão de braços cruzados, esperando Deus dar fome e sede para ela. Você não vai ter fome e sede. Essa fome e sede é você que cria, quando você se aproxima, quando você dá um passo, quando você busca. E querido, esse é um engano de Satanás. Eu preciso primeiro, pastor, ter fome e sede. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de meditar na palavra. Você vai ter que avançar, você vai ter que dar o primeiro passo. Porque a Bíblia continua dizendo, achegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Buscar-me-eis. Olha só, buscar-me-eis e me achareis. Eu tenho que buscar de todo o coração. E eu vou achar, eu vou encontrar. Mas se a gente fica esperando uma mágica, né? A mágica daquele dia para que a gente possa se posicionar, a gente está equivocado. E daí nós vivemos, irmãos, um cristianismo medíocre, superficial, religioso, domingueiro. Ah, pastor, eu vou no culto, mas eu não experimento, pastor, porque talvez ao decorrer da semana você não tem buscado a Deus, certo?
Ao decorrer da semana, você tem vivido uma vida no piloto automático, e daí a gente chega num culto e a gente quer sentir a glória de Deus, mas tudo também é uma construção, irmãos, daquilo que fazemos lá na nossa casa, quando estamos lá em casa, lá fora do ambiente dessas quatro paredes aqui. Nós precisamos acender e colocar lenha na fogueira, amém? Glória a Deus, irmãos. Quem vai meditar na palavra de Deus essa semana, amém? Ele continua falando através da palavra, amém? Ele continua falando através da oração. Nessa tarde eu estava lá em casa, irmãos, eu coloquei lá um fundo musical, comecei a orar, fiquei um tempo ali com Deus, e chegou um determinado momento, a glória de Deus invadiu aquele ambiente, irmãos. Invadiu. E quando Deus se manifesta, é impossível, tu não consegue se segurar, tu chora, tu se lança aos pés dele, tu começa a viver uma alegria no nosso coração, uma alegria, irmãos, que a droga não pode dar para você. O álcool não vai te dar essa alegria. A cocaína, o crack, a maconha, eles não vão conseguir te dar esse prazer que somente há em Cristo Jesus. E ali eu estava orando, irmãos, e veio uma alegria, eu comecei a rir, chorar junto. Porque é isso que acontece, quando ele vem e se manifesta, ele se revela a você. Você é cheio, irmãos. Você é cheio, você transborda do Pai. Ele se faz presente, por isso que quando nós estamos aqui e oramos para que você entre nesse lugar, irmãos, a gente não está falando da boca para fora, é uma experiência que nós temos, é uma experiência que nós temos com Deus. Mas você precisa acessar esse lugar pela fé. E eu fiquei lá orando a Deus, eu fiquei lá adorando o Pai. E cara, que momento tremendo, que momento precioso. Sabe, a gente para pensar assim, por que a gente não tem mais momentos como esse? Se é tão prazeroso, pastor, se é tão tremendo esses momentos ali, por que não tem mais? Porque às vezes Satanás, o mundo se levanta para te tirar desse lugar. Para tu priorizar outras coisas, para tu priorizar Netflix, para tu priorizar Instagram. Tu fica mais tempo no Instagram do que em oração, se tu parar para refletir. Tu fica muito mais tempo no Facebook, no WhatsApp, do que na presença do Pai. Essa que é uma realidade, irmãos. É ou não é? É verdade. Quando tu coloca lá no Instagram, tu pode ver quanto tempo tu gasta com o Instagram. Mas quanto tempo tu ora, quanto tempo a gente adora a Deus, se entrega a Deus. O Senhor está chamando nós para esse lugar, amém? Há um lugar em Deus, amém? Vamos mergulhar. E eu não estou falando isso aqui como uma pessoa que... Porque eu também sou assim, eu também tenho redes sociais, também mexo lá. Isso é uma palavra para todos nós, para mim também. Mas irmãos, o Senhor nos chama para esse lugar, para esse despertamento, onde Cristo precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Onde nosso trabalho é uma missão. Deus não te colocou lá naquele lugar simplesmente para você enriquecer, para você ficar rico e comprar uma mansão, um carro importado. Não, Ele colocou você naquele lugar com um propósito, amém? E o propósito continua sendo o reino de Deus, continua sendo vidas, continua sendo almas, continua sendo transformação de pessoas. Não vá por um caminho diferente. O caminho que o mundo quer falar para você, da fama, do poder, da riqueza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é Pai soberano. Deus colocou uma palavra no meu coração que está em João capítulo 20, versículo 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo de número 20 e o versículo 19. Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 20, versículo 19. Eu vou ler aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Glórias a Deus. Quem não encontrou, está sendo projetado aqui também.
Mas olha só, irmãos, o que diz esse texto para nós aqui? Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Esses dias eu vi um vídeo onde havia um jovem, irmãos. Eu fiquei impressionado com aquilo. Esse jovem, ele estava lá num prédio mais alto, lugar alto. E esse jovem, ele saía correndo, ele dava uma pirueta, ele dava uma acrobacia e caía num outro prédio. Eles chamam até esses caras que fazem isso, eu acho que é parkour, né? É, né, o nome? Que sai pulando, trepando, ser um Homem-Aranha aí. Mas esse rapaz, ele fez algo que eu nunca tinha visto assim. Eu já vi pulando de um prédio para o outro, mas agora, pular de um prédio para o outro, virando um mortal assim, E, irmãos, era uma questão de centímetros. Se ele caísse um pouquinho antes ou um pouquinho depois, esse cara morreria. Por causa da queda, era lá embaixo. E não era uma montagem, tá? Não era IA. Foi filmado por várias câmeras mesmo, algo impressionante. E esse rapaz, ele tinha esse hábito de fazer isso. Ele treinava, ele fazia, mas uma questão de um descuido, ele perderia ali a sua vida. Era um rapaz que conseguiu lidar com o medo. Porque, irmão, se colocar eu e você lá do alto do prédio, só de olhar para baixo, tu já se mija todo, acho, né? Se a gente colocar uma escada aqui e falar assim, troca para mim essa fluorescente ali, ali no topo, que você olhar para baixo, acho que você já treme na base, não é? Assim é nós, irmãos, nós temos um medo. E o medo, irmãos, ele é um mecanismo de proteção. O medo, até um certo ponto, ele é útil, amém? É útil o medo até um certo ponto. Se você atravessa a rua agora ali, ou você tá indo ali no meio da rua, você olha lá, tem 2 pitbull lá na esquina. O que tu vai ficar? Com medo. Porque isso ativou em você um mecanismo de proteção. Isso é do ser humano, isso é útil para o ser humano. O problema está, irmãos, quando o medo ele extrapola. Quando você faz da tua vida, da tua identidade, deixa o medo conduzir você. Deixa o medo paralisar você. Deixa o medo neutralizar você e impedir você de experimentar os propósitos, os sonhos, os projetos de Deus. Então o medo, irmãos, nas nossas vidas, ele é útil até certo ponto. Quando ele passa daquilo ali, ele pode neutralizar você, prejudicar você. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de síndromes. Hoje muitas pessoas têm um medo excessivo. E as pessoas acabam se isolando, as pessoas têm medo até de sair de casa. É um medo excessivo, um medo que extrapola esse mecanismo de proteção a qual o Senhor criou. Chega a ser um pavor, tem pessoas que têm pavor. A pessoa tem tanto medo que aquele medo se tornou num pavor na vida dela. E isso é prejudicial. E tem muitas pessoas que vivem assim, com medo. Que não é simplesmente o medo da altura. Não, é um medo, irmãos, que atingiu áreas no seu coração, na sua vida, na sua identidade, que tem bloqueado você, tem neutralizado você e tem feito com que você não venha viver os projetos de Deus na sua vida. Pastor, por que o pastor está falando sobre medo? Porque esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele nos fala que os discípulos estavam com medo. Os discípulos, eles estavam com medo dos judeus.
Os discípulos estavam com medo dos judeus que estavam lá fora. E o que nós lemos aqui é que eles estavam trancados. Repita comigo, trancados. Trancados, portas fechadas. Olha lá a palavra, ó. Estando trancadas as portas fechadas. Tem pessoas que por causa do medo estão trancados. Mas nessa noite o Senhor quer romper esse cadeado, amém, na sua vida. Para que você possa viver os projetos de Deus na sua vida. Ele quer dar um pontapé nesse cadeado. Porque o medo não pode paralisar eu e você. E assim estavam os discípulos, trancados. E isso aqui, irmãos, traz para nós uma lição que os discípulos que andaram com Jesus Cristo, comeram, beberam, tiveram experiências extraordinárias com Cristo, mostra que são homens como eu e você. Homens que têm fragilidades como eu e você. Que mesmo experimentando o Cristo ressurreto, poderoso, como nós vamos ver ali, o Cristo em carne e osso, esses homens tinham medo. Esses homens nesse dado momento estavam paralisados. Estavam neutralizados. Meu querido, pare para refletir nessa noite por um instante. E reflita tudo aquilo que o Senhor um dia já falou com você. Tudo aquilo que um dia o Senhor já colocou no seu coração, já te deu sonhos e visões, e que até hoje você não desfruta, porque talvez você esteja trancado com medo. Eu me lembro, irmãos, no início da minha conversão, eu me converti com 19 anos, e o Senhor colocou uma paixão no meu coração, um sonho, de ser um pregador, de ser um pastor. Eu sonhava em ser um pastor itinerante, eu queria pregar nas igrejas, viajar, eu via aqueles homens de Deus lá pregando, aquilo me fascinou. E eu sempre fui uma pessoa muito reservada, uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa de fazer amizade, sair conversando assim, eu não sou desse tipo. Então, irmãos, como que eu poderia ministrar, como eu poderia trazer uma mensagem, uma palavra, sendo tímido, reservado? Quando eu vi o microfone, parecia que ele queria morder. O microfone tem dentes e quer te morder. Então o Senhor começou a me colocar nesse lugar, de eu ter que trabalhar com isso. Irmão, se a gente fazia uma célula lá na casa, a célula, vamos supor que é na segunda-feira. Na segunda-feira anterior, eu já estava em choque. Eu já estava nervoso, irmãos. Uma semana atrás, eu tinha insônia. Eu ficava pensando, cara, era terrível. Quando chegava na hora, a minha boca secava. Eu acho que se tu colocasse um galão de água, eu tomava tudo, porque o nervosismo, irmãos, sabe, a tensão para pregar. Como eu falei para alguns irmãos já, quando eu ministrava antigamente, eu escrevia toda a mensagem que eu ia ministrar toda. Eu escrevia toda a mensagem, e quando eu pegava lá para pregar, eu repetia aquilo que eu já tinha escrito. Do nervosismo, do medo, irmãos. Era um pânico, era um pavor. E Deus me usava, sabia? Porque Deus é bom, né? Deus é fiel, Ele usa você. Quando Ele vê um zelo no seu coração, quando Ele vê que você, sabe, você é temente a Ele, que você abraça aquilo que te custa algo por amor ao reino dEle, querido. E o Senhor manifestava a glória dEle. Mas assim, foi terrível essa época. Porque eu tive que lidar com isso aí. Eu estava trancado, mas o Senhor falou: olha, se tu não se desafiar, meu filho, se tu não avançar, tu não vai conseguir viver o que eu tenho na sua vida. É um gigante, mas você precisa avançar. Irmãos, quantas pessoas hoje têm pavor, que o pavor de falar em público
é um dos maiores medos do ser humano. Eu acho que só perde para a morte, o medo de morrer. Se eu chamasse você, vem aqui fulano, ora aqui na frente, pega aqui o microfone. O cara fica branco. o cara quase desmaia na cadeira, tá amarrado, pastor. Mas é um pânico, irmãos, é um medo. Mas que eu e você precisamos enfrentar. Eu e você precisamos sair dessa tranca, dessa cadeia que nos aprisiona. Eu estou dando um exemplo para você sobre o falar em público, porque assim tem muitas pessoas com um medo excessivo. Tem muitas pessoas que estão trancados hoje em áreas, queridos, que não é o falar em público, mas são áreas de um sonho, um projeto, alguma coisa que o Senhor não passa, que você precisava dar. E você hoje está trancado. E esse medo está lá fora. Porque os discípulos estavam com medo aqui dentro de casa. Mas o que atrapalhava eles estava do lado de fora, amém? Do lado de fora, os judeus queriam pegar eles. O Senhor está falando com você aqui nessa noite, filho meu, minha filha. É hora de romper com essa tranca, amém? É hora de você crer, é hora de você acreditar. E eu vou aqui, ao decorrer desse versículo, você vai entender como lidar com isso. Como que você vai sair desse cativeiro, como você vai sair dessa tranca, como você vai sair desse ambiente, é o que nós vamos ver aqui nesse texto. Então ali estavam os discípulos com medo, amém, irmãos? Com medo, trancados, preocupados, mataram o mestre. O que nós vamos fazer? Pastor, como que eu resolvo isso, pastor? Como eu lido com isso? Na minha vida, no meu dia a dia, na minha empresa, num sonho que Deus me deu, num projeto, na minha vida espiritual, no ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos. Como, pastor, eu lido com isso? Eu quero vencer isso. É o que nós lemos aqui em seguida. No mesmo versículo, a Bíblia diz, querido, que Jesus veio e se pôs no meio deles. Jesus veio e se pôs no meio deles. Irmãos, a diferença para nós hoje com os discípulos é que nesse momento aqui Jesus veio e se colocou no meio deles. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele não vai se colocar no teu meio. Você vai ter que trazer Jesus para o meio. Jesus não vai se colocar no centro da tua vida. Você vai ter que centralizar Cristo. Nós começamos a lidar com o medo, com as trancas na nossa vida, com aquilo que barra nós, aquilo que nos impede de desfrutar de projetos, de sonhos, daquilo que um dia o Senhor falou ao nosso coração. Nós começamos a lidar com isso quando nós centralizamos Cristo na nossa história. Porque o medo ele vai continuar lá. Mas quando você centraliza Cristo, querido, as coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais tranquilas para você lidar. É necessário centralizar Cristo. É necessário colocarmos Cristo no centro da nossa história, da nossa vida. É necessário priorizar Cristo e falar: Senhor, vem para o centro da minha vida, da minha história. Senhor, venha e tenha primazia. Senhor, venha porque eu quero viver os teus projetos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver o plano do Senhor na minha história, na minha vida. É necessário trazer Cristo para o centro. Quando Cristo ele vem, querido, as coisas começam a se encaixar. Jesus, tu pode ter certeza que Jesus ele é especialista em colocar as coisas nos lugares. Ele é especialista em corrigir a rota que estava torta.
Ele é especialista em remover as arestas. Ele é especialista, querido, em transformar a pedra bruta numa pedra preciosa. Isso é com Cristo, não é comigo e com você. Porque eu e você somos pedras brutas nas mãos de um grande artista, que é o Senhor. Ele continua sendo um grande oleiro, que quer forjar, que quer formar o barro. Mas para que Ele possa fazer isso, eu e você precisamos centralizá-lo, entronizá-lo na nossa história. O Senhor não pode ser secundário na nossa história. É o que nós aprendemos aqui nesse texto. Imagina a cena, eles estão com medo. Meus irmãos, a referência dos discípulos era Jesus Cristo, era o mestre. Os discípulos, quando viram que Jesus morreu, a referência, o líder deles morreu. Imagina o medo que tomou conta do coração desses homens. Por quê? Se fizeram isso com ele, penduraram ele na cruz, pregaram ele, colocaram coroa de espinhos. Imagina com nós, que somos seus seguidores, seus discípulos, vão acabar com a gente. Era normal para os discípulos estarem com medo lá dos judeus. Mas Jesus ressuscita poderoso e se coloca no meio, no centro. Ele quer entrar no centro da tua vida, amém? Quer sair dessa tranca, meu filho, minha filha? Quer sair desse cativeiro invisível que você está vivendo? Deixa o Senhor entrar e ser o centro da tua vida. Deixa Ele colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deixa, porque muitos de nós estamos em cativeiros que nós criamos. Nós criamos esse cativeiro, nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas respostas, entramos em um lugar de prisão e estamos cativos. Mas o Senhor, nessa noite, está falando com você, de você centralizá-lo na sua história, na sua vida. Como é que isso funciona? Começa da primazia para Jesus na sua vida. Jesus deve ser o primeiro na nossa vida, não secundário. Não é se der tá bom, porque o Senhor é amor, né? O Senhor me ama, sabe como é que eu sou mesmo, eu sou assim. É primazia, é centralização de Cristo. É Ele sendo o primeiro na nossa casa, na nossa vida, amém? É em primeiro, querido. Meus irmãos, não importa qual é o teu cativeiro, amém? Não importa qual é o teu cativeiro, eu não quero saber onde você está aprisionado. Porque para Jesus isso aí é tranquilo, para Jesus isso aí é com Jesus, amém? Isso é com Cristo. Isso é com Cristo. Ele é o libertador, não somos nós. Ele que faz. É Ele que opera. Jesus se colocou no meio. Leia comigo lá o texto. Jesus se colocou no meio. E Jesus falou o seguinte. O que Jesus falou? Paz esteja com vocês. Em outras versões, paz seja convosco. Quando você vive uma vida de medo, trancado, apavorado, mas você entendeu a chave de centralizar Cristo, quando Cristo se torna a centralidade na tua vida, você vai desfrutar uma coisa. O que, pastor? Paz. Paz vai reinar na sua vida, na sua casa. Paz vai reinar na tua história. Quando Cristo é centralizado na nossa história, na nossa vida, desfrutamos de paz. Se a tua vida, meu irmão, minha irmã, uma vida tribulada, mas Deus está falando aqui agora. Se a tua vida é tribulada, se a tua vida, meu querido, a tua casa é guerra, é briga, é palavrão, sabe, é discussões, você pode ter certeza de uma coisa: Cristo não está sendo o centro na tua casa.
A tua empresa ela é uma bagunça, é uma loucura, é alguma coisa da... Cristo não está sendo o centro. Porque quando Cristo é prioridade, é o centro, e você se move segundo a direção de Cristo, o que isso vai gerar, pastor? Paz. Independente das circunstâncias, você vai ter paz. Olha que esse texto está falando para nós. Esse texto está falando que dentro da casa agora, porque Jesus era o centro, havia o quê? Paz. Mas do lado de fora havia o quê? Morte, perseguição. Então, irmãos, às vezes as circunstâncias, o pau pode estar quebrando, mas você vai estar em paz, amém? O pau está quebrando lá fora, pastor, apertou as coisas, está uma guerra, uma luta, mas eu estou em paz, porque Jesus continua sendo o meu Senhor, o meu Rei, o meu governante. Eu me movo segundo Cristo, Ele é centralidade na minha vida, pastor. É isso que esse texto está ensinando para nós aqui nessa noite. Se os discípulos tirassem os olhos de Jesus e olhassem para os judeus, o que eles iam ter? Medo. Mas quando eles tiram dos judeus e olham para Jesus, eles têm o quê? Paz. A paz. Faça de Cristo centralidade na sua vida, entronize Cristo na sua história, na sua vida. Ah, querido, em todas as áreas que tu vai experimentar paz. Consulte a Deus, consulte Cristo, fala com Cristo. Não saia dando passos precipitados, movidos pela emoção, pelas circunstâncias, movidos, queridos, pelas coisas que tentam te apertar e acaba dando passos precipitados. Consulte o Abba. Coisa maravilhosa é ter paz, né, irmãos? É uma vida sem paz, atribulada, uma loucura. Eu fico imaginando a vida desses caras, assim, sabe? Aí no meio político. Uma guerra, irmãos. Irmãos, essas pessoas são infelizes. Vocês podem ter milhões na conta, esses caras. Não tem alegria, irmão, não tem paz. É uma doideira a vida dos caras. Sabe? Querido, às vezes na tua simplicidade, você lá chega em casa agora, toma um banho, janta. Tu bota a cabeça no travesseiro lá e dorme, né? Que nem um urso. Irmãos, tu liga chuveiro lá, aquela água abençoada. Irmãos, não tem nada que pague a paz, amém? Aí tem gente que sai fazendo coisas aí, querido, para ganhar dinheiro, para fazer isso. Umas coisas, né? E daí perde a paz. A paz. Nós não precisamos de muito, amém? Nós precisamos de Cristo Jesus. É de Cristo centralizado na nossa vida. É isso que você precisa. Para você sair dessa tranca. Ah, meu Deus do céu. Se coloca nesse cenário. Veja ali, comece pelos olhos da fé, imaginar e visualizar. Os discípulos estavam lá, tremendo na base, o joelhinho, ó. Mas Jesus se colocou no meio. No meio. Ele disse: paz seja convosco. Ele está falando contigo aqui nessa noite. Paz seja convosco, meu filho e minha filha. Sai desse cativeiro, amém? Coloca eu no centro. Ah, meu Deus do céu. Quando tu vai lá em casa, a gente fez questão de comprar, eu e a Elia compramos lá na Rema, lá, uma plaquinha. Tu chega lá, tá lá na cozinha, paz. É a paz. A gente está conversando às vezes com eu e o irmão aqui, né? Quer paz, amém, irmãos? Não quer paz. Ah, Jesus. Amém, queridos? Deus está falando com você aqui nessa noite. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, o que acontece. Quando você centraliza Cristo, quando Ele vem e começa a estar no meio da sua história e da sua vida. Versículo 20. O versículo 20 diz assim para nós: e dizendo isso, lhes mostrou o quê? As mãos e o lado.
as mãos e o lado. Quando Jesus é centralizado na sua vida, você terá experiências com Ele. Repita comigo: experiências com Cristo. Jesus se revela, Jesus se coloca no meio, centro, libera paz sobre aquela casa. E o que Jesus faz agora? Ele mostra a intimidade dele. Jesus está se revelando para os discípulos. Jesus está falando para eles: olha aqui a minha mão. Intimidade. Eu morri por vocês. Está aqui, ó, olha a marca. Imagina Jesus agora, eu não sei como é que ele fez, se ele abriu aqui, porque ele deveria ter um manto, alguma coisa, né? Jesus tinha uma roupa ali. Ou se ele levantou, mas olha o que ele faz, ele mostra o que ele mostrou para os discípulos? O lado que foi ferido na cruz. O soldado veio e tacou-lhe a lança, saiu água e sangue. Isso fala do quê? Experiência. Experiência. Cristo sendo o centro na tua vida, entronizado na tua casa, a tua vida, a tua família vai começar a ter experiências com Ele. E se tem algo que eu e você precisamos é ter experiências com Ele. Você começa a desfrutar um cristianismo vivo. E sai daquela coisa religiosa, mecânica, através das experiências com Cristo, quando Ele é centralizado na nossa história, na nossa casa. É isso que Ele está falando aqui com os discípulos. Ele mostrou o lado e as mãos para a multidão lá? Não. Ele mostrou para os discípulos. Ele mostrou para eles. Sabe, irmãos, quando você centraliza Cristo, Ele começa a ser o Senhor verdadeiramente da sua vida, da sua história. Porque a gente recebe Ele como Salvador, né? Senhor, Tu és o meu Salvador. O negócio é ter Ele como Senhor. Porque quando Ele é o Senhor, significa que tu vai andar de acordo com a vontade dEle. Mas quando Ele é centralizado na nossa vida, verdadeiramente está no meio da nossa história, e a gente começa a ter experiências com Ele, você passa a conhecer Cristo como outras pessoas não conhecem. Você conhece Jesus de uma forma que as outras pessoas não conhecem. Então tu está conversando com o cara assim, para ti é comum aquilo ali. Mas para a pessoa não. Porque ela não acessou lugares que você acessou. Para ela ainda há um véu. Quando a Bíblia fala de revelação, a Bíblia está falando que a palavra revelação é remover o véu. Há um véu, a pessoa não está vendo, mas você está vendo, porque você centralizou ele na sua casa, na sua história. Você está desfrutando de uma forma que as outras pessoas não conseguem desfrutar. Simplesmente porque você trouxe ele para o centro da tua vida. Simplesmente porque agora você está tendo experiências com Ele. Jesus não é simplesmente o carpinteiro que morreu na cruz. Não, Ele é Senhor. Ele é o Deus encarnado na sua história, na sua vida. Irmãos, muda tudo, queridos. Muda tudo quando você tem experiências com Jesus. Quando eu e você podemos declarar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha só que Jó está falando. Eu te conhecia como? Eu ficava ouvindo os outros falar o testemunho dos outros. Mas o que Jó diz? Agora os meus olhos te veem. Agora eu entrei no campo da experiência. Agora, Senhor, eu tenho te experimentado, Deus. Experiências com Deus. Sabe? Fica vivendo de testemunho dos outros. É tempo de tu ter as tuas experiências com o Abba, irmão. Chame ele para perto, chame ele para o centro da tua casa, da tua história, da tua família, do teu casamento, com os teus filhos, com a tua empresa, não sei onde, no teu trabalho, você. Chame ele para o centro, amém? Experiências com o Senhor. Experiências. Quem quer ter experiências com Cristo aqui? Sabe, esses dias eu estava lá, nós estávamos conversando, estávamos numa mesa, tinha alguns irmãos, aí o irmão começou a contar algumas portas que o Senhor abriu para ele financeiramente. Ele, uau, porque daí aconteceu isso e de repente aconteceu aquilo e veio e Deus me surpreendeu.
Mas irmãos, eu fiquei ali ouvindo, sabe, bênçãos, testemunhos ali, as experiências. Só que quando tu vive pela fé, isso é comum para ti, não é? As pessoas falam de provisão de Deus, mas quando tu vive pela fé, que tu depende dele, chega um momento que é até comum. Você que é empresário, né? O Alex que está aqui, empresário, não é, irmão? Tu contempla o agir do Senhor, as coisas acontecendo, se torna até comum quando tu vive pela fé. Quando tu depende de Deus. São experiências. Parece que não vai dar, chega no momento, dá. Aí tu vê, é Deus. É a graça, é Jesus Cristo, é a presença. Experiências, irmãos, experiências. Experiências poderosas com Ele. Quando você está ali no seu dia a dia e você vê, isso é o Senhor, isso é a mão do Senhor, é a graça do Senhor, isso é o favor, é a presença do Senhor, só pode ser. Não tem outra resposta. Nós vivemos aqui mensalmente, irmãos, nessa igreja, o agir do Espírito Santo. Você congrega num lugar que tu não vê o pastor vir aqui, vamos fazer uma campanha aqui, traga aqui nessa noite o recurso. Você vê alguém fazendo isso aqui? Irmãos, a gente que ministra dízimos e ofertas, e a gente paga aluguel aqui desse lugar. A gente tem contas a honrar aqui, eu e a Hélida somos integrados na igreja. Mas a gente confia e depende de Deus. Depende de Deus. É dependência dele. E estamos passando um mês agora, irmãos, que contamos com a tua generosidade. Mas vamos manter o nosso coração. Não somos aquelas pessoas apelativas, sabe? Nos movemos no Espírito. Esperamos que o Espírito fale com você, toque no seu coração. E que você possa viver os princípios da palavra de Deus, de dízimos e ofertas. E ser um mantenedor do reino de Deus, amém? Tem alguém que quer ser um mantenedor? Um mantenedor, amém, irmãos? Tem alguém que quer dar um dízimo de 10 mil reais? Amém? Glória a Deus. É dessa forma, querido. Poxa, pastor, mas é muito dinheiro. É, mas para quem dá um dízimo de 10 mil é porque ganhou 100 mil, amém? O cara ganhou 100 mil no mês. É muito dinheiro, pastor, muito. Cara, é uma mentalidade medíocre, entendeu? Mesquinha ainda. Seja generoso, querido. Deus é fiel, amém? Deus é fiel para trazer conexões, portas abertas na sua vida, mas seja um mantenedor do reino de Deus. Seja alguém, querido, que é generoso, é liberal, que não fique contando. Seja generoso, traga ele para o centro. Que a obra de Deus, querido, que o reino de Deus seja a centralidade na tua vida e na tua casa, amém? Eu quero finalizar, queridos, no versículo 20 mesmo, ali, capítulo 20, versículo 20, olha só. O que vai resultar tudo isso na tua vida? Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Alegria, eu declaro alegria na sua casa, na sua vida, amém? Alegria. Quem centraliza Cristo, quem traz Cristo para o meio, quem entroniza o Senhor, quem tem experiências com o Senhor, vai experimentar alegria, alegria. Poxa, cara, mas tu é um cara alegre, né? Tu é um cara, como é que tu é um cara? É Cristo, é o meu Senhor, amém? Eu estou vendo o meu Senhor, olha lá, eu estou vendo o Senhor. Na sua presença até a tristeza salta de alegria, amém, irmãos? Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Traga ele para o centro, querido. Entroniza ele na sua vida, tenha experiências com ele e você será uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Não vai ser depressivo, amém? Não vai ser depressivo. Às vezes a depressão é uma questão de hormônio também, né? Não quero negligenciar isso, né? Vai lá fazer os teus exames lá. Porque tem essas coisas também de hormônios hoje, né? Mas querido, tu vai ser alegre, amém? Que Jesus não é uma estátua, Jesus é uma pessoa, uma presença, a qual eu e você podemos desfrutar aqui na nossa casa, no nosso trabalho. Ah, irmãos. E o medo, pastor? Você vai lidar com mais facilidade. Irmãos, coragem não é sentir medo, sempre vai ter o medo. Eu sou um corajoso e eu não sinto medo. Não, o medo está lá, só que tu enfrenta ele. Tu vai mesmo na presença, na graça, na unção. É dessa forma.
E tu avança no poder do Senhor, olhando para Jesus, porque Ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de intrepidez, moderação e de amor, diz a palavra. Esse é o espírito que Ele confiou a nós. Quem recebe essa palavra no coração nessa noite? Eu creio nessa palavra nas nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, coloque-se de pé, vamos orar. Chega de cativeiro, amém? Chega de medo. Chega. Ele é soberano e poderoso. E liberta você nessa noite, para você viver os planos, os sonhos de Deus. Quero chamar aqui também o pessoal do louvor. Trancas invisíveis, trancas, feridas na alma, machucados na alma, abusos, situações na infância, no passado, que tem trancado você, que tem aprisionado você. Deixa o Espírito Santo entrar nesses lugares. Deixa o Espírito Santo nessa noite ser entronizado, querido, na sua vida, na sua história. Para que Ele rompa, para que seja rompido essas cadeias, para que você tenha experiências com Ele, para que a alegria do Senhor possa inundar o seu coração. O reino de Deus, a Bíblia diz, é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Talvez você entrou aqui assim, você tem vivido, e o pastor aqui, movido pelo Espírito, você pode ter certeza, está falando com você aqui do Senhor. Uma vida trancada, uma vida com muitos medos, porque todos nós passamos por situações, mas Jesus continua transformando, Jesus continua libertando, Jesus continua, querido, nos consolando, enxugando nas nossas faces as lágrimas, escrevendo uma nova história. É noite de você se libertar desse cativeiro, amém? É noite de você se libertar desse cativeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar, ore por um instante, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e ore. Fale com o Abba aqui nessa noite. Fale com Ele aqui nesse lugar. É tempo de você ter uma vida, e vida, como diz a palavra, com abundância. Chega de Satanás aprisionar pessoas. Chega do inimigo trancafiar você em cadeias invisíveis de medo. O mais valente chegou nessa noite na sua vida, na sua casa. Está removendo você desse cativeiro. Está chamando você para perto. Ah, meu filho, minha filha. Experiências poderosas Ele tem experiências. Oh, para que você possa desfrutar nesse tempo nele. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vai orando. Vai orando. Você que cavou e enterrou teu talento. Você que tem uma chamada. Oh, saia nessa noite do cativeiro. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Talvez daqui a algum dia, algum tempo, você vai estar aqui pregando. Você vai estar aqui cantando. E pessoas serão edificadas. E pessoas serão transformadas por meio da presença de Deus na sua vida.